Muito bom. Que a paz de Jesus esteja com todos, meus amigos. Bueno, hoje o assunto é interessante. O que é mesmo? Nem sei. A felicidade não é deste mundo. Felicidade não é deste mundo. De onde que é, então? Você sabe? Então deixa pra lá. Então a felicidade não é deste mundo. Por que será, não? Tem gente aí que diz que é feliz. Isso é bueno, não? Muito interessante. Vamos lá, vamos para as perguntas direto. O doutor poderia conceituar para nós o que é felicidade? Felicidade? Felicidade é uma... Como é que é a música? Felicidade é uma casinha na colina, não é? Então, é isto. Felicidade é ser feliz, é ter a consciência tranquila, é ter a certeza das provas cumpridas. Felicidade é a certeza do cumprimento de forma o mais dentro possível do máximo das nossas forças, do cumprimento da lei de Deus, não é? O cumprimento da lei de Deus no limite das nossas forças. Felicidade é poder olhar para frente e não ter medo do que vem semeando, não é? É ter fé no futuro. Felicidade é acreditar na espiritualidade, ter fé em Deus. Isto é felicidade. Felicidade são tantas coisas maravilhosas. Felicidade é tudo aquilo que queremos, que buscamos, que acreditamos. São as esperanças que devemos ter todo dia, são os sonhos, porque sonhar faz parte da realização das coisas. Felicidade é poder provar com dignidade, suportando aí as vicissitudes que nós mesmos causamos, né? Felicidade é poder acreditar que sempre existirá uma oportunidade para todos nós que somos crentes e filhos de Deus. Isso é felicidade. E tantas coisas maravilhosas. Ser felicidade é não ficar lamuriando, é parar com as lamúrias, porque lamúria gera lamúria. Ser feliz é semear felicidade. E são tantas coisas felizes a felicidade. Só esse sentimento, essa união de todos nós, por exemplo, isso é felicidade. São coisas boas. Pronto, tá bom. Não tem nem jeito de falar mais de felicidade, tudo é bueno. O que mais? Como diferenciar a felicidade humana com a felicidade dos espíritos? Bom, existe sim pode-se dizer que existe uma diferença, porque nós outros espíritos enxergamos a verdade sem que haja nenhuma cortina, nenhum entrave que não permita enxergarmos então a verdade com tanta clareza. No entanto, meus amados irmãos, consideremos que espírito somos todos nós, encarnados e desencarnados. A felicidade do mundo espiritual é do justo, do bom, aquela que cumpriu com o seu dever. Felicidade no mundo material é estar cumprindo com esta justiça, com estas verdades, não é? É viver a sua prova com dignidade. Então, existe a diferença da liberdade de que um enxerga tudo e do outro está suportando a prova, porque só é digno aquela que faz, porque já pertence a ela o ato. Não é? Então, é importante no mundo material estarmos aí anestesiados para as realidades do mundo espiritual. Mas, basicamente, felicidade é sempre a mesma coisa. Cumprir, cumprir, cumprir. Amar, 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 dedicar sempre às causas nobres que Jesus nos ensinou. Olha que bonito, o que mais? De acordo com a pergunta 922 do Livro dos Espíritos, a felicidade terrena é relativa à posição de cada um.
O que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça de outro. Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens? A resposta. Para a vida material, é a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Como podemos entender a diferença entre o necessário e o supérfluo? O necessário é, por exemplo, um prato de comida que mata a fome. O supérfluo é aquele churrasco absurdo que você faz, por exemplo, fim de semana cá, que gasta aquele absurdo, bebe um monte de cerveja, joga dinheiro fora, supérfluo. Não pode falar? Não pode contar para os outros? Ai, meu Deus do céu, hoje eu estou fofoqueiro. O importante, meus irmãos, o necessário para nós é tudo o que nós precisamos e consideramos útil e que faça com que aquelas que estão sob nossa égide, quer dizer, sob nossos cuidados, ou seja, o mundo à nossa volta, possa receber o benefício da nossa conquista. Este é o necessário. O supérfluo é o ato do egoísta, do orgulhoso, do vaidoso, que quer tudo para si, que é incapaz de dividir, de compartilhar, de levar um alento, um alívio aos necessitados, apesar do seu estado de bonança e tranquilidade. Por exemplo, vou citar um exemplo aí que está indo na moda, não é? Interessante, o instrumento estava vendo que as peças começaram, o gafanhoto, o não sei o que tem, e o primogênito vai morrer. Não. Vai morrer primogênito aí, são as pragas. Abre o olho, moçada. Bom, então, isso é simples. Como é que é a pergunta mesmo? O que é útil, o que não é útil? O que não é útil são os atos dos déspotas, não é? Dos orgulhosos, dos vaidosos, que só pensam nelas mesmas. Isso é futilidade, é sempre fútil. Mas tudo o que temos, olha, o espiritismo não condena ser rico não, viu, meus irmãos? Nem Deus condena ser rico, nem Jesus, nem ninguém. Tem uma pergunta ali, Jesus falava que é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha que um rico entrar. Eu vou explicar essa riqueza daqui a pouco. Vocês vão ver que não é riqueza de dinheiro, não. Isso aí não é só riqueza do dinheiro. Não é? Mas, de qualquer forma, deu para entender? O que é útil é tudo o que conquistamos, não importa o tamanho, a quantidade, e que somos capazes de levar isto àqueles que estão à nossa volta, não só aos parentes, porque cuidar de parente é fácil. Levar aos necessitados da mundo um pouco de alívio e alento, não com o que sobra, mas com o suor do nosso trabalho. Isto é útil. E fútil é aquilo que queremos só para nós e pensamos que, por exemplo, todo mundo acha, inveja, todo mundo tem inveja de mim. Coitado, nada pertence aos homens, senão apenas o seu livre-arbítrio. Tudo pertence a Deus. Sois, amados irmãos, apenas fiéis depositários, porque o verdadeiro proprietário é Deus. Então, que mais? Viver somente com o necessário não causaria uma enorme felicidade ao homem encarnado? Não pode ele usufruir de recursos que lhe proporcionam conforto e luxo? Pode. Por que não pode? E qual é o necessário de cada um, meus irmãos? É justamente essa dificuldade. Por exemplo, o Joel, coitadinho, todo ano compra aquele carrão. Ele tem necessidade, não é? O último carro que ele comprou é uma Lamborghini, coitado. Mas é a necessidade dela. Já o coitadinho, por exemplo, da Felipe, anda de uma motocicleta que não tem nem motor. Como é que funciona aquilo? É elétrico. É o motor dentro da roda. Olha que diferença. Um tem um motor com quase 2.000 cavalos. Um burro no volante. O outro tem aí só uma motocicleta sem motor, que é o motor dentro da roda. Mas a cada um, aí está o limite daquilo que pode ou não pode. A felicidade, meus irmãos, não é para ser cobiçado. Por que aquela tem? Mas ele é rico, ele vai ser castigado, ele tem um carrão. Mas que absurdo!
São conquistas dos trabalhos, do esforço, da dedicação. Por que o homem tem que ficar tão preocupado com a vida dos outros? E não é esta, porventura, o móvel do egoísta? Preocupar com o que os outros têm? Conquista, meu irmão, faça o teu, não importa o quanto o outro ganha, o quanto o outro construa, o quanto o outro tenha, porque isto é obra do trabalho dela. Se porventura for obra de desvio, de roubo, de falcatruas, vai sofrer a consequência, mas aí pode fugir aos olhos dos homens, mas nunca aos olhos de Deus. E a justiça sempre impera. O que você ia falar? O problema é do outro, né? Sempre o problema é de quem faz. Mas ou quem que está te prejudicando? Diz que tinha uma mulher, eu já contou essa historinha, vou contar de novo. Todo dia mudou um casalzinho novo lá pro lado da casa dela, e eles tinham acabado de casar. E todo dia a fofoqueira ia na janela, ver o que a moça estava fazendo. Ela lavava a roupa, pendurava no varal, e a mulher olhava, sujeira, não sei o que tem, e chamava lá a filha, a vizinha, não sei, para falar, olha lá, acabou de casar, não sabe nem lavar roupa, e fazia um monte de dia fazendo essa, enchendo o saco da outra. Um belo dia a vizinha estava de saco cheio e falou, na hora que ela chamou, foi lá, a roupa tudo suja de novo, não sabe lavar. A moça falou assim, olha, vai lá, pega um pano, limpa a vidraça. Não era a roupa da outra que estava suja, era a vidraça dela que estava cheia de sujeira. Tá vendo? Para que ficar falando dos outros? Não julgueis a fim de que ninguém te julgue. Isto é felicidade. Isto é felicidade. O que mais? Disse o Cristo, é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. Como explicar isso? Pobreza é sinal de pobreza? Não, pobreza é sinal de gente pobre mesmo, gente medíocre. Pobreza significa falta de competência, falta de capacidade. Não estou falando de pobreza material, estou falando de o ser pobre, aquela que pensa apenas em coisas ruins, que acha que sempre o mundo está contra ela, porque tem esse tipo de pobre no meio dos abastados, materialmente falando, e dos que não tem nada. Então, essa riqueza que Jesus falava, é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar ao reino do céu, é a riqueza que todos têm, que é a vida. A vida, que é um tesouro imenso, são as oportunidades que todos têm o tempo todo, desperdiçamos com lamúria, com inveja, maldizendo tudo e a todos. É esta riqueza, o conhecimento, que é a maior de todas as riquezas de todas as humanidades. Todas as humanidades. É o conhecimento, e que muitas vezes desperdiçamos com os atos egoístas, destruímos pessoas com o nosso sarcasmo. Este tesouro que todos têm é que provavelmente e será ainda a ruína de muitos por muito tempo. Não são os bens materiais. É lógico que tem rico que são assim, são egoístas, orgulhosos e têm a oportunidade de trazer benefício aos outros e destroem tudo. Mas porventura, o que faz um rico, o que faz uma pessoa que tem dinheiro, não pode fazer uma que não tem, que, por exemplo, visitar um doente no hospital, entregar um pão para quem tem fome. Qual pobre não tem pão para repartir? A questão é esta, o que é riqueza? Só riqueza material? Será que Jesus falou disto? Riqueza material? E se não fossem ricos? Você pobre ia trabalhar para quem? Ia viver de quê? Quem é que ia se sustentar? E se todo mundo fosse rico, quem é que ia trabalhar para quem também? Então tem que pensar nessas coisas e ser inteligente. E observar muito bem as palavras dos ensinamentos do Mestre Jesus, que tratava sempre das questões espirituais. Pouco importava com questões materiais. Tanto é que Jesus, bobo que não era, só comia na casa de rico. Já viu falar que Jesus comeu na casa de Zaqueu, Jesus estava na casa de não sei de quem? E Jesus andava só com gente buena, porque ele não era bobo. E andando com pessoas assim, ele arrastava junto de si um monte de necessitados que iam aprender, assim como o outro lá que tinha capacidade. Jesus não distinguia homens pelas posses, pelos bens. De jeito nenhum. Jesus os distinguia
pelas suas qualidades morais, e isto ele conhecia muito bem. Mais alguma coisa? O camelo citado aqui é um tipo de linha. É uma corda feita com o rabo do camelo, por isso que chama camelo. É mais fácil o camelo, quer dizer, aquela corda, passar no buraco do mar. Já pensou passar um bicho camelo? Nem a corda passa, quiçá um camelo, não é, meus amados irmãos? Como é o despertar no mundo espiritual de um espírito muito apegado aos bens materiais? Igual todo mundo. Vai despertar mais cedo ou mais tarde. A questão é que as suas tendências materiais, não é? O seu apego a estas coisas vai lhe trazer um sofrimento imenso, porque ele vai descobrir aquilo que eu acabei de falar, que todos nós somos apenas depositários. Das coisas materiais, nada nos pertence. A única coisa que temos, que foi entregue, dado, e ninguém tira por Deus, foi o livre-arbítrio. Isto é nosso. Isso nós temos e é inquestionável, nem Deus interfere. Existe a lei. Se eu estar fora da lei, eu vou sofrer. Se eu estar dentro da lei, eu vou ser feliz. Então, aquelas pobres que são aí materializados, quer dizer, ligados às coisas materiais, quais são as coisas materiais que estamos falando? É tesouro, é casa, é riqueza? Não, meus irmãos. Orgulho, vaidade, egoísmo são tendências materializadas. Esse coitado que estará sujeito, então, que é o egoísta, tem posse, né? Ele acha que tudo é dele, não reparte, não divide. O orgulhoso, esse coitado não admite que existem outras pessoas no mundo, só seu umbigo, coitado dela, não é? O vaidoso acha que é bonito, por exemplo, o Joel é vaidoso, ele acha que é bonito. Coitado, só a mãe dele que fala, mas mãe é um bicho bobo, né, tadinha? Mas o Joel acredita, ele é vaidoso, vai fazer o quê? Quando chegar no mundo espiritual, que vai descobrir que ele é igual a todo mundo, bonito, porque é filho de Deus, só esta. O que mais? Doutor Fritz, o senhor é filho da Ivonilde. Ô, Gabriela, cadê? Sumiu? Quanto tempo? Cadê? Sumiu cá. Olha, sumiu, que pena. Ela está pedindo ajuda pro pai dela. Lógico, o que... Allan Kardec. Oh, coitado. Com delírio e depressão. Cadê? Cadê ela? Volta ela cá. Acha ela pra mim, cara. Acha ela. Tadinha. Isso aqui é tão difícil mexer com essa porcaria, cara. Um dia eu vou descobrir como é que mexe com essa. Cadê? Deixa eu ver. Aqui, ó, Gabriela. Oh, sou a filha da Ivonilde e peço ajuda e oração para o meu pai, Newton Brancalhão, que se encontra internado no hospital com depressão e dele. Coitado. Oh, minha querida Gabriela. Pode ter certeza que hoje ainda eu estarei do lado do nosso irmãozinho, com certeza, viu? E você tem muita fé em Deus. Obrigado por nos buscar. Que saudade de vocês. Fico muito feliz de ver que vocês estão aí pensando conosco, estando conosco. Vamos ter fé. Hoje, no final da live, nós vamos colocar um na água, você vai levar para o irmão lá. São as necessidades da vida, coitadinha. Tá bom? Pode deixar que nós vamos estar junto com ela hoje ainda. Bom, o que mais aí? Continua. Sabemos que nosso verdadeiro patrimônio... Reinaldo Rosa Gomes Júnior, ele tem 29 anos e está internado com coronavírus. Ô, Célia Romeu. O coronavírus, ó, se começar com tratamento logo, pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo. 29 anos deve ser um moço forte, eu vai estar lá, viu, minha querida? Vamos pensando positivo. Coronavírus não mata ninguém, não. O que mata são as deficiências das outras enfermidades. Quer dizer, quem não cuida da vida, quem tem pressão alta e não cuida, diabetes não cuida, quem não se gordo, obeso, olha como é que é gordo essa praga aqui. Se aqui se pegar o coronavírus hoje, amanhã tá morto. Gordinho, pegar o coronavírus, ó, acabou. O que mais? Sabemos que o nosso verdadeiro patrimônio são nossa inteligência, nosso conhecimento e nossa moral. Olha aí. Como viver com isso no mundo espiritual? Mas não entendeu. Que pergunta que é esta? Mas seu verdadeiro patrimônio, inteligência, conhecimento e moral. A gente traz e leva. É o que nós trazemos. Quando nós encarnamos, meus irmãos, todo mundo acha que vai evoluir na Terra. Na Terra ninguém evolui. Na Terra nós vamos provar que somos capazes. A expiação é uma prova. Não tem conversa. Um dia nós vamos falar de prova e expiação, a diferença disso.
Mas expiação e prova é sempre prova. Então, quando nós encarnamos, nós trazemos inteligência, conhecimento e moral. Vamos ver o que é inteligência, conhecimento e moral? Vamos. Nós vamos falar para o Joel para preparar um dia um trabalho só sobre isso, inteligência, conhecimento e moral. Mas por hora vamos falar que essas são as verdadeiras propriedades. No mundo espiritual é o que nós trazemos quando encarnamos, quer dizer, nós não trazemos mais nada. E quando nós desencarnamos levando a inteligência, o conhecimento e a moral que nós já tínhamos. Nós encarnamos para provar, depois de estudar um tempo imenso no mundo espiritual, não em colônias, porque isso aí só existe na ideia dos tolos, mas no mundo, na extensão do infinito, onde quer que o espírito tenha condição, ele vai, ele aprende, ele desenvolve sobre as coisas da espírito, a humildade, a bondade, a sabedoria, enfim. Ele estuda, aí ele diz assim, estou pronto. Então ele encarna trazendo toda esta bagagem que ele disse que tem. E vai passar pelas provas da vida, que são tudo isso daí que vocês passam. E quando ele desencarna, ele vai levar isso e vai chegar lá e falar, puxa vida, eu disse que eu era assim, assim, assado, e não foi. Aí nós vamos falar, aí existem as angústias do mundo espiritual, por que o espírito sofre, e papapá, e nós vamos ver isso daí. A próxima pergunta, eu já estou adiantando, porque o Joel é muito fraquinho, ele faz pergunta muito demorada. Mas é esta aí, o que nós trazemos? Inteligência, conhecimento moral. O que nós levamos? Inteligência, conhecimento, o que nós trouxemos. Mas muitas vezes nós dizemos que temos muito mais do que trazemos. Quando chega cá, provamos que somos bem inferiores ao que dizíamos. Motivo de angústia. Doutor, hoje estou com uma enxaqueca super forte. Ô, Silmar, mas é assim mesmo, bebe Novaldina. Peço ajuda mais uma vez e gostaria de saber qual é a notícia boa. Quanto que eu disse que tinha que dar? Aqui tem 128. Falta só 131, falta 69 para mim falar. 69 aqui, ó, olhinho aqui olhando para mim. Se tiver, eu falo, se não... Que mais? Quais são as angústias de um espírito no mundo espiritual? As angústias são justamente ter encarnado. Olha, meus irmãos, a encarnação, ela não é obrigatória. O espírito encarna porque ele almeja crescer, ele vê lá na frente. Como eu disse, no mundo espiritual, a visão do espírito é bem mais ampla. Então, ele vê a felicidade dos felizes. Então, ele quer ser feliz. Para ele ser feliz, ele deve vencer a si próprio. Para vencer a si próprio, ele deve provar que é capaz. Vencer a si próprio é vencer o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Ele encarna, ele estuda, ele passa um tempo imensurável estudando. Tem gente que acha que morre hoje, no ano que vem está encarnado de novo. Tem gente que acha que vai encarnar com a mamãe e com o papai. E não faz ideia que os espíritos vivem uma imensidão, um tempo inimaginável no mundo espiritual, estudando. O que foi agora? Fala. O que eles estão falando? Nada da novidade? Não estão nem estudando, estão querendo saber da novidade? Desse jeito eu não vou falar mesmo. Então, passam uma imensidão de tempo no mundo espiritual. Isso não tem tempo. Pode levar 1.000, 2.000, 3.000 anos. E a reencarnação pode se dar em vários mundos de prova e expiação, porque a Terra não é o único. Pode ser que muitas vezes se reencarne direto na Terra, ora como homem, ora como mulher, ora nesta prova, ora naquela, mas isso é um tempo imensurável. Não dá para, daqui tanto tempo eu vou estar reencarnando, isso é conversa para boi dormir. Agora surgiu uma conversinha aí, eu estou apavorado, porque chegou até mim, o que me deixa extremamente triste, que pessoas estão usando da boa fé, estão enganando, falando mentiras, dizendo que vão para o hospital, estão acudindo recém-desencarnados. Meus irmãos, para com isto, o mundo espiritual é autossuficiente. Quem são vocês, pobres criaturas, que estão nesses mundos inferiores, para acudir os irmãos que acabam de desencarnar? Para com essa tolice, pelo amor de Deus, não acredita nisto. Pega o Pentateuco, eu estou cansado de falar, vai estudar a doutrina dos espíritos.
Tá faltando livro aqui. Tá lá, ó. Para, tem mais um. Para com essa tolice de acreditar em bobagem, porque tá cheio de gente querendo aparecer. A fé do povo é fácil de ser conduzida. Isso é infelicidade. Isso é tornar um homem infeliz, é conduzi-lo pela fé cega, é mentir, é enganar, é ludibriar. Não existe nada disto. Agora inventar que coronavírus é morte violenta, vá pro diabo. Ai, não pode falar disso. Mas vai pro diabo que carrega quem falou esta. Por que coronavírus é morte violenta? É como uma morte como qualquer outra. Morte violenta é um acidente, é cair de avião, é bater um carro, é explodir uma bomba. Coronavírus é morrer de falta de ar. Tem que parar com essa tolice, parar de acreditar em bobagem, porque vocês se tornarão cada dia mais infelizes com essas porcarias que vocês estão vendo aí. O povo não tem o que fazer, fica inventando moda e colocando nessa porcaria da televisãozinha cá. Todo mundo fica vendo e divulgando mentira. Oh, meus queridos irmãos, meus amados amigos, não se deixem levar, não se deixem ser enganados por esses hipócritas. O Espiritismo é uma doutrina maravilhosa, de uma lucidez fantástica, mas tem de ser estudado e compreendido. Não, eu fui no hospital e ouvi muito espírito. Que conversa é esta? E o que os espíritos estão fazendo? E o que vocês têm para dar para os espíritos? Se vocês não fizerem enquanto encarnados, querem fazer agora que estão desencarnados? Tenham paciência. Tenha um pouquinho de juízo, tenha um pouquinho de raciocínio, que é para isso que serve essa cabeça aqui que Deus nos deu, para raciocinar. Não é para ficar acreditando em bobagem, semeando bobagem. Morte violenta, coronavírus é morte. Ô Joel, até você, até tu, Brutus. Até tu, Brutus. Tenha paciência. Não façam assim comigo. É por esta que esse mundo é chamado de provas de expiação. É por esta que a felicidade está no mundo espiritual e não no mundo material, onde vocês, por qualquer coisinha, se deixam levar. Agora apareceu aí um bando de gafanhoto, mas isso sempre existiu. Diz que tem uma nuvem de poeira vindo. Lá tem chuva de poeira todos os dias no deserto. Meu Deus! Vocês é que se enfiam dentro aí da sua carapaça e não vê o mundo à sua volta, como nós sempre falamos. Vai conhecer a desgraça do mundo, porque vocês vivem na felicidade que não tem tamanho. E falam, a felicidade não é deste mundo. Não é mesmo, porque felicidade é se importar com o semelhante. É sair do conforto da tua casa, sair da frente dessa televisão desgraçada, que só te transforma numa máquina sem sentimentos. Vai viver junto do necessitado, vai no hospital, vai numa creche. Coronavírus, não posso sair, mas você nunca saiu, você nunca fez. Então, quando acabar o coronavírus, o que você vai fazer? Tenha juízo. O que mais? O Joel respondeu aqui, morte violenta é quando, no momento do desencarne, o homem ainda está repleto de fluido vital. Quem é que diz desencarnar com coronavírus, por exemplo, não está na programação do indivíduo de desencarnar, como um ataque cardíaco, como morrer de lepra, como morrer de tuberculose, de qualquer jeito? Quem é que falou que um acidente de carro não está programado na vida daquele indivíduo? Este mundo já está escrito, meus irmãos. Já está determinado, porque a tua prova vai ser a prova de outros, vai ser a expiação de alguém e assim sucessivamente. Estão todos ligados. Nada acontece por acaso neste mundo. Nada. Morte violenta, sabe o que é uma morte violenta? É morrer sem ter cumprido com as tuas obrigações diante do teu semelhante. Aí você vai ver o que é sofrimento no mundo espiritual. Aí sim, vocês que ficam aí, minha mãezinha morreu, minha mãezinha vai voltar, meu paizinho vai voltar não, porque eles estão enjoados de vocês. Os espíritos não querem ficar escutando a namorra de vocês, que escutaram a vida de vocês todos os dias, que tiveram de suportar cada um de vocês, carregando aí os seus orgulhosos, os seus vaidosos, os seus enganadores. Os espíritos querem liberdade. Mesmo perturbados, os espíritos estão num sonho.
Um sonho que acontece toda a noite com todo mundo, porque se nós formos pensar um na pouco, se vocês usassem um pouquinho do seu fosfato, da sua inteligência, vocês veriam que todas as noites vocês morrem para o mundo material e acordam, revivem para o mundo espiritual, porque brevemente o teu espírito ganha liberdade. Tá vendo que coisa interessante? No despertar de um novo dia, vocês tornam as suas normalidades. Então, é só pensar um pouco, é só ser capaz de usar a inteligência e vocês não estarão sujeitos aos enganadores que está cheio, mas está abarrotado por causa da tua fé cega. Doutor Fritz, peço ao senhor que faça uma visita à minha mãe. Oi, Roberto Mauro Cotelfo. Dor na perna esquerda, vai, tudo isso nós vamos ver. Maria Pinheiro, doutor, confio na sua ajuda sempre, mais triste. O quê? Pois o Marcelo continua no hospital. Quem que é? Chorona. Mas que saudade da Chorona e do Chorão, do meu querido Rasputin. Saudade assim, eu sempre vou, sempre vejo vocês, sempre estou, mas eu gosto tanto de vocês. E olha, eu acredito sim que você está muito triste pelo nosso irmãozinho que ele está no hospital. Coitadinha, eu tenho feito visita a ela, mas é o estado, coitadinha dela. Ele tem as suas necessidades e são muitas. E olha que vocês fizeram tanto por aquela criatura e continuam fazendo. Eis aí, ó, eis aí a prova. E vocês estão vencendo. Você está sofrendo porque você é mãe, e mãe sofre mesmo. O Chorão deve estar sofrendo porque é pai, sofre e sofre mesmo. Mas saibam, meus amados, que eu estou do lado dele lá. Estou do lado de vocês e o que eu puder fazer, pode ter certeza. Farei. Que mais? Quais são as alegrias de um espírito no mundo espiritual? Renata Sabatelau. O seu cunhado, Wilson Ferreira, sofreu uma convulsão grave e perdeu todos os seus movimentos. Não fala e está em coma. Interessante, hein? Minha filha, corre lá, vamos na garrafa com água para fluidificar, minha filha. Vamos ver o que está acontecendo. Tá bom? E fé em Deus. Depois você me manda notícia. Bom, o que mais? O que é a outra pergunta aí? Quais são as alegrias de um espírito no mundo espiritual? As alegrias de um espírito no mundo espiritual? Olha, só de eu não falar mais, escutar bobagem dos encarnados é uma grande alegria. Lamborghini não, doutor. Ferrari. Ô, Joel, você não gosta de Lamborghini? Você prefere Ferrari? Esse carro de italiano não serve para nada. Lamborghini tem quase 7.000 cavalos. É lógico que está cheio de burro no volante, mas o que vai fazer? Bom, como é que é a pergunta mesmo, a resposta? Quais são as alegrias de um espírito no mundo espiritual? Veja, Joe, como Joe sou feliz. Veja eu como sou feliz. Por que eu sou feliz? Sou feliz porque eu tenho a imensidão do futuro à minha frente e a oportunidade de sofrer tudo o que eu fizer, pelo bem e pelo mal. Eu sou feliz porque eu tenho livre arbítrio e porque Deus eternamente estará me dando oportunidade, porque ainda que eu seja tão imperfeito quanto eu seja, eu sei absolutamente que Deus é tão perfeito quanto seja a perfeição. Para mim é o que basta. Isto é felicidade. E quando vocês forem dignos dela, então, aí vocês compreenderão, porque falar de algo que vocês não têm e não conhecem, não adianta. Mas insistam na prova, vençam as suas dificuldades, vençam vocês mesmos. Tornem-se, a partir de agora, felizes. Porque não é porque está encarnado que não vai ser feliz. Isso eu falo lá no começo da live hoje. Você pode estar encarnado e já compartilhar conosco da felicidade do mundo espiritual. É preciso se libertar do seu estado material. O que mais? Jesus disse:
A felicidade não é desse mundo. Que novo? Meu reino não é desse mundo. Explique para nós como podemos entender esse mundo. É um espaço físico? Não, lógico que não. O mundo é de Deus, é por toda parte, toda localização, onde quer que Deus haja criado, é o mundo de Deus. O estado de felicidade que Jesus fala é do eleito, é o que cumpriu a sua prova, ou que cumpre a sua prova no limite das suas forças. Nós estamos falando isso desde o começo. Jesus não quis fazer diferença entre ninguém, mas ele disse que todos nós, à medida que fizéssemos aquilo que estivesse ao nosso alcance, sem lamúria, nós seríamos dignos do mundo maior. Lá na Bíblia, eu não gosto. A Bíblia é um livro não é? Tá lá, um livro maravilhoso. Bom, na Bíblia lá diz que tinha 2 ladrões do lado de Jesus quando ele estava crucificado. Uma delas dizia: olha, Senhor, perdão, eu estou arrependido. Papai falou: olha, hoje ainda estava do meu lado. E o outro lamuriava, xingava, falou: pobre desse, isso aí vai voltar, vai começar tudo de novo. Então, como é que é a pergunta mesmo? É um espaço físico? Não é um espaço físico, é uma condição mental. É esta busca que todos nós devemos empenhar todos os dias em desenvolver dentro de nós. É a busca de libertarmos das tendências que nos transformam em máquinas, em criaturas sem sentimentos ou com sentimentos primitivos. Porque lá no Evangelho está escrito: do átomo ao arcanjo tudo se encadeia, mas diz que o amor é o ponto delicado de um sentimento que outrora fora apenas instinto. Então, olha que maravilha. Vamos aprender a amar. Vamos transformar esse sentimento ainda que temos materializado, egoísta, orgulhoso, vaidoso, em um sentimento digno do amor. Só conquistamos essa passagem, essa transformação, amados irmãos, aceitando o que somos. Daí aquela famosa frase, aquela famosa ideia do filósofo: conhece a ti mesmo. Veja as tuas limitações, Não veja o que você pode, não. E sim as tuas limitações, o que você não pode. E aí você se tornará grande, porque deixará de fazer errado. O que mais? Há uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 24, chamada Verdadeira Desgraça. Parece que tudo que usufruímos aqui na Terra é motivo de infelicidade futura. Poderia nos explicar isso? Eu já disse no começo que nada na Terra é motivo de sofrimento ou de desgraça. É apenas o mundo das provas e das expiações. É, na verdade, uma grande dádiva estar encarnado, suportando aí as vicissitudes. Porque foi você quem pediu, é cada um dos encarnados que pede um mundo de provas e expiações. Ele pede um gênero de prova para ser testado nas suas deficiências, ou naquilo que ele disse que era deficiente, agora é melhor. Então, por que lamuriar? Por que reclamar? Por que dizer que esse mundo é apenas de infelicidade? É o mundo dos infelizes, não é o mundo das infelicidades. Infelizes porque são tão indignos que continuam fazendo errado, conforme sempre fizeram. Vieram provar que era diferente e, no entanto, continuam amassando barro no mesmo lugar, fazendo tudo errado. Muda as tuas atitudes. Muda a forma de olhar para o mundo. Muda a forma de compreender essa maravilha que se chama Deus. E você verá que não existe, na verdade, infelicidade. Existe um infeliz. A infelicidade é um infeliz que produz, com os seus atos infelizes, com a sua lamúria, com o seu egoísmo, orgulho, vaidade, com a sua tendência material. Liberta-te disso. Apoia-te nas leis fundamentais da existência. Lei de amor, justiça e caridade. São leis fundamentais. Apoia-te nessas leis. Veja o teu semelhante como oportunidade, não como entrave. O semelhante que eu falo, começa dentro de casa e expande pelo mundo. Não começa dentro de casa e para em casa não, porque isso é egoísmo. Porque não são os teus parentes, os teus filhos, os teus pais, tuas mães. São teus parentes o mundo, os filhos de Deus. Porque os filhos dos homens, com a carne, com a morte acaba. Com a morte material acaba.
Os filhos de Deus jamais terminarão, jamais acabarão. O que mais? O que é isso aí, meu Deus? Terminou. Agora E que monte? Nada. E agora é a... E aí, Felipe? Agora eu estou gastando todo o verbo espiritual e ela fazendo cruzinha e setinha no papel. Ela está prestando atenção no trabalho. Viu? Viu que é felicidade material e felicidade espiritual? Estão entendendo? É que nós temos a oportunidade o tempo todo de aprender. Aqui, ó, sobrou um pedacinho, eu vou mostrar para vocês, ó. Olha lá, ó. Aqui o que ela está fazendo no papel, olha cá. Vocês estão achando que estou brincando? E agora escondeu o papel lá e está rindo. Esse mundo está perdido. É por isso que veio a praga do gafanhoto, vai tudo na casa do Joel, vai ter a praga da poeira, vai tudo lá na casa espírita que estão reformando, lá está cheio de poeira lá dentro. A poeira do Egito está tudo lá. O que é que tem aí? Agora são as perguntas da live. Que pergunta da live? Doutor, o suicídio é morte violenta? O suicídio é morte violenta, porque aí sim o indivíduo está cheio de vida, cheio de tudo, cheio de oportunidade, e por causa do seu orgulho, do seu egoísmo, por causa da sua hipocrisia, ele vai lá dar fim ao que não lhe pertence. Porque a vida de vocês não pertence a vocês, pertence a Deus. É uma oportunidade que foi dada e tem um tempo certo para que tudo se processe. Ainda que até o suicídio esteja lá escrito, né? Deus sabe, os espíritos superiores sabem quem são os falíveis dessa existência. O que mais? Antes de encarnar, a gente tem os espíritos instrui a gente, não encarna agora não. Sempre, há sempre instrução, mas não existe assim os espíritos falando para você não fazer. Eles sempre dizem, eles sempre instruem, nos instruem a todos a permanecerem mais tempo estudando e buscando a verdade. Mas por causa do livre-arbítrio, ele é inquestionável. Você me diz que está pronto, você diz que está pronto. Você será levado a conhecer as verdades como todo o tempo. Mas os espíritos, meu querido irmão Felipe, eles sabem das suas capacidades e incapacidades. E justamente por causa, muitas vezes, das suas incapacidades, é que eles trocam os pés pelas mãos. Já? O que mais? Tem uma pergunta da Marcela Cassis. Marcela, minha querida Cassis, como eu gosto de vocês. Doutor Fritz, o que devemos fazer? O mundo inteiro fechou e estão voltando aos poucos. Fechou? O corona, o corona. Aqui na nossa cidade, hoje, praticamente zerou o leitos de UTI. Não devemos respeitar e seguir o que todos fizeram? E o que todos fizeram? O que todos fez? Eu não sei o que todos fizeram. Fizeram a quarentena. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu, sinceramente, penso, minha querida Marcela Cassis, que deveriam os homens terem aí mais respeito com essa questão de quarentena. E olha, não é só a quarentena. Não é só ficar trancado dentro de casa, mas é ter usado de todos os meios possíveis para se higienizar corretamente, evitar alvoroço. Olha, você estava falando da cidade acá do Franca. Outro dia eu fui, em Franca não tem algumas feiras na rua? Bom, é um contrassenso. Aquele monte de gente todo pegando verdura, um pega, outro pega. As verduras, as coisas, é sabido que esse vírus ele está em gotículas. Então isso daí é um contrassenso. Não é ter saído de casa, é não ter tomado cuidado. Então, por exemplo, eu vou fazer uma compra, eu tenho de ir no supermercado, eu tenho de ir a um banco, eu tenho que trabalhar, não sei. Separadamente, use máscara corretamente, uma roupa adequada que seja, assim que possível, já higienizada. Luvas, se for usar as mãos, não é? Colocando a mão. Então, não é apenas ficar em casa, porque isso iria acontecer. Se todo mundo estivesse em casa, isso mais cedo ou mais tarde iria acontecer. Porque o que está acontecendo não é apenas falta da quarentena, meu querido Marcela. É uma quarentena indisciplinada, sem o menor senso de responsabilidade. Agora, existe agora um outro detalhe que nós devemos considerar.
O grande problema, o que levou o mundo a estas quarentenas, o Brasil, é porque ninguém não se dá suporte à saúde. Veja que os países que dão suporte à saúde, eu cito Japão, eu cito Coreia do Norte, uma parte, Alemanha. Então você veja que o negócio lá foi bem diferente. Aconteceu como aconteceu em todo mundo, apareceu o coronavírus. Mas como os hospitais estavam preparados, como as coisas, e tinha que fazer quarentena, foi feito quarentena adequadamente, sem esse atropelo, sem essas loucuras. Agora vai começar, vamos todo mundo enfiar dentro de casa de novo. E daí? As UTIs estão cheias, estão lotadas. E agora? Agora é contar que muita gente se cure rapidamente, usando os remédios corretamente. Infelizmente, alguns vão partir, mas é culpa dos homens, minha querida. Eu sempre falo aqui, principalmente a brasileira é extremamente indisciplinado. Eu estava vendo lá na Bahia, festa de São João, todo mundo na rua. O que vai acontecer? Estavam falando do carnaval, e qual a diferença de estar carregando lá bom, deixa para lá, e fazendo festa na rua? O que adianta esta? Sai aqui na rua da cidade do Franca, quem são os mais... Vai lá nas UTIs e vê quem são, que idade que está lá de pessoas. Vem falar para mim que você tem jovem, mas para cada jovem, cada 2 jovens tem 50 idosos, e de risco. Idoso tinha que estar trancado dentro de casa, amarrado dentro de um quarto, porque não tem juízo, virou criança. E fica aí acusando os outros. Não, para com ninguém. Vão sofrer a consequência, minha amada Cassis. Só que é por causa da indisciplina dos homens. Não é por causa de coronavírus. E se fosse outra doença? E se fosse aquelas que é uma gripe espanhola, que foi terrível? E se fosse a varíola? Não tem varíola, diz que está banido. Ai. E se fosse a varíola? Aí sim você ia ver o que é morte. Então vamos pensar que, infelizmente, o que está levando a essa situação é a indisciplina de se fazer uma quarentena irregular. Porque quem está indo trabalhar nas empresas, né, não estão... O problema é quem não pode ver uma porta de uma loja aberta que entope de gente. Vai naquela feira lá. Eu vou arrumar encrenca com essa. Vai lá naquela feira para ver o que está acontecendo lá. Vai. Já? Perdão pela indelicadeza. O que mais? Tem mais alguma pergunta aí? Tem. Isso aqui não é uma pergunta, Joel Costa. É sobre a morte, mas eu acho que ele falou quando você estava falando. Está na programação de cada um uma forma de desencarne, mas, segundo Kardec, no livro Céu e Inferno, a morte natural ocorre quando cessa o fluido vital e o corpo libera o espírito. Na morte violenta, não cessou o fluido vital e há ruptura da vida. Para o espírito, esse tipo de morte é mais angustiante. Para o espírito, pela não expectativa. Mas todo mundo que morre, se não fez nada, vai ter uma morte. Todo mundo vai chegar, vai ter aqui nesse plano uma certeza, quando se nasce, todo mundo tem que ter, que vai desencarnar. Quando? É quando se cumpriu a prova. Não importa o motivo, bater um carro que é violento. A violência ali é outra história que nós temos de estudar mais a miúde, com uma profundidade maior, entendendo os anagramas que aparecem aí nessas citações. Lógico que Kardec está certo, mas precisamos de entender. Nasceu, vai morrer. Essa é a única verdade desta vida. Uma verdade inquestionável. O que mais? Tem uma pergunta. Doutor, a forma e maneira de desencarne de cada pessoa é sempre programada desde o nosso nascimento? Porque são as provas, né? Eu vou viver provas. E quem está ligado comigo, quem está ligado a mim, pais, mães, irmãos, filhos, vizinhos, amigos, inimigos, eles estão, de certa forma, ligados às minhas provas. As provas delas ligadas às minhas e assim sucessivamente. Ninguém está sozinho. No cumprimento do dever, é cada um por si. Eu não cumpro meus deveres pelo outro, eu não cumpro os deveres do outro por ela. Eu sempre vou cumprir os meus deveres, as minhas obrigações por mim. Mas as minhas provas estão
intimamente relacionadas com todos que estão à minha volta e até com quem eu nunca vi. Isso é muito sério. Então ninguém está sozinho nesse mundo, nas provas e nas expiações. O que mais? O que dizer do medo da pandemia? Não, tem que ter medo mesmo. O negócio mata, o negócio, se não tomar cuidado. Olha, vamos falar assim, uns 60% da população do Brasil tem alguma doença, como é que chama? Crônica, alguma alergia. 60% tem um número muito grande de diabético. O diabético tem que tomar um cuidado imenso com esse coronavírus. E muita gente tem diabetes e não sabe, e se sabe não liga. Problema cardíaco, quantas pessoas têm problema cardíaco estão com as veias, outros que estão com as veias todas entupidas por causa dos excessos, comem demais doce, bebida alcoólica, entopem de gordura e carne. Se pegar um coronavírus, isso vai piorar, vai ser um caso muito sério. E se é idoso, onde as deficiências, onde as eficiências do corpo já se encontram em uma grande deficiência por causa das limitações da idade, eles têm que tomar um cuidado redobrado. Tem que ter o famoso juízo. Eu não aguento mais ficar em casa. Vai ficar doente, vai internado. O problema nem não é ficar doente e internado, é que vai ficar tomando espaço de outro que poderia, que está taberrando, que contraiu porque teve que sair para taberrar. Vai lá, vai chegar, não pode ser nem internado porque tem um velho moribundo lá, vai fazer o quê? Aí vocês vão falar assim, nossa, doutor Fritz é tão mau. Eu não sou mau, eu sou realista. As coisas têm de começar de cima para baixo, cara. Quer dizer, um adulto, teoricamente, um idoso, ele tem experiência suficiente para aprender a respeitar os outros. Ser respeitado sempre. Mas para que eu seja respeitado, eu preciso dar respeito. Mas não é assim que funcionam as coisas. Observa quem está internado. Levanta para mim, ô Cassis, eu sei que você pode. Dá uma levantada para mim, o número de pessoas e a faixa etária. Se for possível, ô Joel, vê se você consegue aí, que nossa querida Estela pode levantar para mim. Eu sei que tem muitos jovens, mas é o que eu estou dizendo, obeso, problema cardíaco, diabético, são os de risco, são os doentes crônicos da respiração, asma, bronquite, vão sofrer. E eu estou falando que o número de pessoas assim na sociedade é imensa. Até você que está aí rindo, você não sabe como é que estão as suas veias. De tanta porcaria que você come, ou pior, de tanta coisa que não come, porque hoje é bonito ficar parecendo um porco roliço cheio de pura porcaria dentro do corpo. Pega coronavírus para ver se esse monte de músculo aí vai te servir para alguma coisa. Vai morrer depressa. É bem feio. Vamos lá. Essa pergunta você já respondeu. Doutor, os jovens que desencarnaram com este vírus, ouvi dizer que estão revoltados no plano espiritual, isso procede? Quantos jovens morrem por dia o tempo todo no mundo? Quer dizer que está todo mundo revoltado? Eu não acabou de falar que as provas e as expiações, elas não têm idade, e elas se cumprem o tempo todo com todos da forma necessária. Não tem idade, meus irmãos, para desencarnar. Não existe esta. O natural é que se nasça, cresça, torne adulto, idoso e aí cumpra. Venceu, acabou os fluidos, vai partir. Mas as provas, elas dizem respeito a muitas coisas, e sem contar que ainda estão expiando, não só provando. Eu disse que expiação é prova também, mas é uma forma diferente de prova. Que nós precisamos de estudar mais a miúde, aprofundar. Tem que estudar espiritismo para entender isso. Mas não tem revoltado. Só está revoltado do mundo espiritual os que não cumprem com suas obrigações enquanto encarnados. Esses sempre vão ficar revoltados. Eu não podia morrer, eu tinha que fazer, mas por que não fez enquanto estava encarnado? Como agora, nossa querida, amada Cassis está... Então agora os hospitais estão cheios. Está cheio de quem? De quem que está cheio? De pessoas que não se cuidaram. Ou pior, de pessoas que estão sofrendo porque alguém não se cuidou. Porque tinha algum idoso andando para a rua aí, que nem cachorro louco, caiu de mudança.
Porque tem muitas pessoas que pensam que não vão ficar doentes, não se paramentam, não usam uma máscara, não usam uma luva, entope os restaurantes e essas porcarias por aí. Restaurante não, está tudo fechado, eu falo lá, lojas e bancos. Parece uma loucura. Parece que está todo mundo louco. Então, vão pagar. Então, esses estão desesperados no mundo espiritual, porque são causadores do sofrimento alheio. Mas ninguém desencarna enquanto não chegar a sua hora. E quem desencarnar, vai desencarnar porque chegou a sua hora, gostando ou não. Se vocês não quiserem mais ser amigo do Dr. Fritz, eu fico muito triste, mas acá nós não falamos mentira. Aqui nós não enganamos, nós pegamos o Pentateuco, estudamos, esmiuçamos e está tudo escrito ali. O resto é conversa para boi dormir. Até o desencarne por imprudência, eles... Tá. Eu não disse que estão todos ligados uns nos outros? Aquele imprudente que se suicidou, ele não vai causar o sofrimento de um monte de gente à sua volta? Os espíritos superiores sabem quem vai falir. Sabem, eles são superiores, eles estão lá na frente. Aí prepara a reencarnação de um monte dos necessitados, aqueles que têm que passar pelas provas da perda, não é? Do apego. E põe todo mundo junto. E isso não quer dizer, aí entra mais naquela história, não quer dizer que são todos conhecidos os encarnados juntos na mesma casa. Ou já são recorrentes, né? Já estão juntos há muito tempo, fazendo asneiras, asnices há muito tempo. Mais alguma coisa? Mas podemos nos sentir felizes em só fazermos o bem sem olhar a quem? Se podemos. Quem perguntou? Juliane Andrade. Juliane Andrade. Fazer o bem sem olhar a quem? Este é o verdadeiro motivo de felicidade que nós estamos falando. Não importa onde, no mundo espiritual, no mundo material, nesse plano aqui inferior, em planos mais inferiores, em planos superiores, não importa. Fazer o bem, amar indistintamente, distribuir no limite das nossas forças aquilo que temos de mais valioso, que é o dom da felicidade, da existência, o dom que nós temos das verdadeiras propriedades. Isto sim é felicidade. O resto é conversa, viu, minha querida? Não se apegue a bobagens. Ser rico é motivo de ser infeliz. Né? Ser pobre vai ser muito feliz. Não tem nada disso não, porque você já viu algum rico brigando por causa de peixe na feira? Você já viu? Não. Já viu o rico saindo no tapa lá na feira por causa de resto que sobra lá na bancada? Você nunca viu, não é? E você vê pobre fazendo isso. Você acha que ele vai para o céu? Você acha que ele vai para o céu? Mas o rico não está fazendo porque não precisa. Justamente. Seja rico. Não precise. Se alguém está mais necessitado, se alguém está ansioso, deixe ele passar na sua frente. Vai fazer o quê? O mundo não vai acabar. É assim que se aprende a ser feliz. Repartindo, distribuindo, respeitando e não julgando. Tem mais pergunta? Dr. Fritz, como e quando foi que na sua vida de encarnado houve a compreensão da felicidade? Como define o Espiritismo? Você está perguntando na vida do Dr. Fritz, quando? Eu ainda hoje não aprendi nada, sou apenas um mero, pequeno aprendiz, ou melhor, um eterno aprendiz. Eu sou apenas um simples trabalhador da pedra bruta que desbasta as minhas arestas com o passar do tempo, observando, sendo observado, aprendendo, sendo até conduzido. Por toda a minha eternidade assim espero. Conhecimento, minha querida, meus amados amigos, é uma dádiva que eternamente teremos quando buscamos. Então, quando eu compreendi, estou apenas compreendendo, apenas aprendendo. Só esta. Tem mais? Vamos lá. Dr. Fritz, todos estão ligados a nós. Os animais de estimação também? Tem um cachorro apaixonado por mim, só falta falar. Casa com ele. Não casa não. Como é que a pergunta aí? Todos estão ligados a nós. Todos. Os animais de estimação também? Olha, deixa eu te falar, os animais de estimação, como tudo que existe à nossa volta, à volta dos encarnados e de todos nós, são dádivas de Deus. Deus nos concede tudo para a nossa felicidade. Lógico que um cão, os cães, eles desenvolvem esse instinto de apego aos seus donos, que é maravilhoso.
Na verdade, eles até ensinam mesmo, porque os cães, nos seus instintos, eles são amigos, de verdade, diferente dos que têm razão aí, que um dia eu falou para o Joel que o instinto é bem mais avançado que a razão, e ele ficou bravo comigo. Veja só, um cachorro que é instintivo, ele dificilmente morde a mão do dono. Agora, os que estão cheios de razão e dizem que ama, vai lá e mata quem ama. Eu matei porque eu amo. Bom, deixa para lá. Não é morte, violência, quando. Então, minha filha, é o seguinte, trate bem os animais, todos. E esses animaizinhos que nós temos de estimação, que vocês têm aí de estimação, tratem eles porque eles são uma dádiva de Deus, eles são uma oportunidade. Mas o que Deus nos deu de verdade, não é? É o semelhante. Os cães, os gatos, as vacas, os camelos, os cachorros, os peixes, um dia, a mesma distância que o homo tem de Deus é a distância do animal para o homo. Um dia eles se transformarão também em seres mais avançados. Mas isso, escuta o que eu falou, eles estão na mesma distância do homo para Deus, para chegarem no homem. Quer dizer, um cachorro para chegar em ser um ser parecido com os homens, ele tem de viver tanto quanto um homo tem de viver para chegar em Deus. Ou seja, inimaginável. Mas então, ame os animais. Ame, mas principalmente o animal semelhante a você. Animais este. O que mais? Eu dependo de alguém aqui na Terra para ser feliz? Claro! Que é isto? Quem perguntou? Liliane. De você mesmo. Claro, você depende de alguém, depende de você. Se você não quiser, nada acontece. Então, todos nós, para sermos felizes, dependemos de alguém. Que alguém? Eu mesmo. Eu mesmo, porque se eu não quiser... Tem mais pergunta? Doutor, como ficam os espíritos com as casas espíritas fechadas? Mas por quê? O que tem uma coisa a ver com a outra? Acho que ela quis dizer assim, né? No trabalho de desobsessão. Não, trabalho de obsessão, isso aí tudo porcariado, isso aí serve mais para massagear o ego dos homens do que para qualquer coisa. Como eu disse, os espíritos são autossuficientes, quer dizer, tudo que vocês conhecem no mundo espiritual é um sem número de vezes maior e mais fácil de ser acessado e trabalhado. Então, a casa espírita ajuda os encarnados. Os desencarnados cuidamos nós. Agora, é claro que a sua atitude faz diferença, não é? Porque faz diferença para os seus obsessores que estão te observando. Doutor, obrigado por ter ajudado com suas e nossas orações. Para o Léo é filho da minha amiga, hoje faz 8 dias que ele desencarnou. Peço que ore pela mãe dele, que só tinha ele de filho. Peço ao senhor Isilda Miranda. É o senhor que fale sobre o seu desencarno, porque eles estão falando ver mais. Falando ver mais? Tem que clicar em vermelho. Tem que clicar em ver mais. Falando, lá não apareceu. Eles estão falando que ele não desencarnou com coronavírus. Olha, Gilda, fala para os pais aí do Léo, como eu disse, tudo tem um tempo. Não tem conforto para quem perde um ente querido. Não tem o que eu possa falar que vai confortar. Viu, minha querida? Mas olha, ele só tinha 28 anos. Olha que dó, não é? Que dó. Mas é o cumprimento da lei de Deus. Agora, como ele partiu, se foi corona, se foi de susto, se foi da correção, partiu. Eu penso que é lógico que os pais vão sofrer, porque é natural, né? Não tem jeito de não sofrer. O encarnado ainda está muito apegado e ninguém vai condená-los por esta. Mas eles devem ter conforto na vida plena que eles tiveram juntos, pensando nas coisas buenas que eles viveram. Viu, Isilda? Fala para eles lá, Isilda Miranda. É importante assim, vamos pensar em coisas buenas, pensar que ele está agora liberto, está no mundo maior, e um dia todos vão se encontrar, ou todas as noites, conforme eu disse, todos se encontram. Bom, o que eu puder fazer para ajudá-los, eu vai, tá bom? O que mais? É verdade que quando o cachorro é muito amado e muito bem cuidado, reencarna e volta pra gente? Quem perguntou isso aí? Adriana de Oliveira. Adriana de Oliveira. Não. É uma pena, mas difícil, mas muito
difícil vocês vão se reencontrar com esses animaizinhos que vocês têm aí. Mas muito difícil. Por quê? Porque os animais, como eles não têm razão, eles não têm prova, eles não estão passando por prova, eles estão apenas convivendo com os espíritos superiores a eles para aprenderem e se modificar. Eles estão aprendendo com o convívio. Isso vai levar milhões e 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 bilhões e trilhões de anos, elevado a 100 vezes esse número ao quadrado de tempo para melhorar e se transformar em criaturas de razão. Então eles reencarnam muito rápido. O cachorro acabou de desencarnar, morreu, desencarnou. Existe lá no plano espiritual os responsáveis que já vão providenciar o seu reencarne. E os animais, menos ainda, estarão ligados a quem quer que seja. Então eles reencarnam facilmente em qualquer mundo que aceite eles como eles são. Porque não existe só a terra de mundo de provas e expiações, existem infinitos mundos. E se o cão, se um animal, esses animais domésticos estão, entre aspas, nessa condição, eles vão encarnar em qualquer mundo do inimaginável no infinito. E assim sucessivamente para que eles se melhorem rápido. Então não é verdade que um cão, uma vaca, um gato volte rápido na casa do seu dono. Não tem sentido, não tem porquê, não tem como. Que pena, não? Que pena. Mas é assim mesmo. O que mais? Qual o primeiro passo para a felicidade? Quem perguntou? Marcelo Donizete. Marcelo Donizete, o primeiro passo para a felicidade é ser feliz. É acreditar que você pode ser feliz. Como eu disse, como é que você vai acreditar que você pode ser feliz? Olha, conhece a lei de Deus? Você conhece Deus? Deus, esse Deus que eu estou falando, o Deus que o homem pode conhecer. Você conhece suas leis? Amar ao semelhante como a si mesmo, fazer aos outros o que gostaria que lhe fosse feito. Você pratica isso aí no limite das tuas forças. Esse é o primeiro passo para ser feliz. Aliás, pode-se dizer, como eu disse há pouco, conheça as tuas deficiências, conhece a ti mesmo. Não fique vangloriando pelos teus feitos. Preocupa-te com os teus malfeitos, por aquilo que deixou de fazer e aquilo que tem de fazer. E aí você já vai começar a ser feliz. Se você se preocupar com esta e não fazer errado, quer dizer, lutar, indica que tudo vai levá-lo à felicidade. Esse é o primeiro passo. Conhece a ti mesmo. O que mais? Acabou. Agora, acabou? Então eu vou embora. O Dr. Fiz está provocando urticária nas pessoas. Estou. E olha, eu disse mais de 200 olhinhos aqui olhando para mim, não foi? Não foi esse que eu disse? Tem 132. Então, é uma novidade buena. Meu Deus. É um negócio que quando eu falar, vocês vão ficar assim, tudo de boca caída, queixo caído. Mas, como eu disse, eu estou me esforçando para não contar, porque eu sou um fofoqueiro de primeira. Não, fofoqueiro não, eu sou um linguarudo. Conto mesmo. Mas vocês não são esperitas de primeira, não se esforçaram nem um pouquinho por aumentar o número de participantes. Cada um compartilhar. Já pensei aí, tá vendo? Aí nós conseguiríamos tudo. Se o grupo assistir. Se o nosso grupo assistisse o grupo Esperita, olha que vergonha. Olha que vergonha que me dá. O meu grupo, cujo eu trabalho aqui na cidade da Franca, eu atendo junto com outras pessoas, não manifestando em médium, mas o grupo que eu manifesto é num médium, que é lá na Casa Esperita Amor, Caridade da Providência Divina, que são quase 50 pessoas, não participa metade, acaba. Não dão bola, sabe? Se acham capazes, são os melhores, são assim, sabidos. É como eu disse, alguém me perguntou, como é que faz para ser feliz? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é vencer a si próprio. É vencer aí os orgulhosos, os esperitas, meus irmãos. Aí vocês podem observar, esses que se dizem esperitas, quase todos são arrogantes. Eles fingem, se revestem de um brilho falso, que é como um diamante de vidro, não serve para nada, se cair, quebra. Então é assim o esperita. O Marcelo é doutor, o instrumento está melhor, cuida dele. Ô, Marcelo é Cassis. Lembra que nós estamos falando aqui de provas e expiação? O instrumento tem de passar por suas provas. Eu agradeço muito. Olha só,
E se não fossem vocês, se não fosse a companheira dele, aqui, deixa eu mostrar ele, olha como é que ele é bonito, olha lá. Olha a Foitizete, aquele lá é o Filipete. Essa é a Foitizete, aquela é o Filipete. E se não fosse vocês, minha querida Cassis? Quer dizer, o instrumento é apenas um homo, apenas um instrumento que teve a má sorte de estar ligado ao Dr. Fritz. Quer dizer, ele tem que trabalhar e com disciplina, não pode falhar. Eu sei que aí muita gente não pode ir no centro, por exemplo, chegou, tem uma festa, um feriado, nós vamos viajar, o instrumento não pode ir. Ele assumiu um compromisso de estar lá no domingo, lá no centro, atendendo as pessoas, porque doença não escolhe dia, não escolhe ordem, doença não sabe que tem feriado. Se a doença sabe que tem Natal, não pode ficar doente. Se bem que agora no coronavírus ninguém está indo ficando doente mais nos hospitais. Interessante, essa doença está bonita. Todo mundo, acabou o problema de coração, acabou o problema de próstata, pelo menos nos hospitais, mas em casa está todo mundo morrendo porque ninguém se previne mais, viu, Cassis? Você está me falando de UTI? Está tendo uma incidência de mortes terríveis, de problema cardíaco, problema de cânceres, porque as pessoas não estão buscando médico mais para a prevenção. Se bem que os médicos nem estão atendendo, os médicos parecendo um bando de... deixa pra lá, agora uma encrenca, mas eu não estou nem aí. Quando eu assumi eu sou um... Já pensou, eu médico, eu não vou cuidar de um paciente porque eu tenho medo de ficar doente, então não vai ser médico, fica em casa. Vai para a ferramenta, usa lá dos meios, usa daquilo que é possível, do impossível para atender. Vocês já viram falar dos Médicos Sem Fronteira? Eles enfiam lá no meio do ebola, eles cuidam, só que são pouquíssimos e raríssimas almas que estão lá, não é? Porque a grande maioria não serve nem para catar bosta desses pacientes que estão nos hospitais. São um só. Mas eu não sei nem por que estou falando isso, eu disse que eu não podia, eu estou em campanha, estou chamando gente para ir para o centro e falando bobagem, tá vendo? Mas eu não sou assim não, foi tudo um lapso de memória, eu sou bonzinho, vai lá na centro que eu não falo bobagem. Ivonildo, Dr. Fritz, todos estão ligados a nós, os animais... É aquela pergunta. É a Ivonildo, minha querida Ivonildo Brancalhão, como está? Conceição M. Bortoleto, opa! Conceição está assistindo. Conceição, obrigado. Vera Lúcia Andonassi está assistindo. Obrigado, Vera Lúcia. Alexandre Jardim. Alexandre Jardim. Dr. Fritz, você não perdeu, sumiu. É aquela pergunta que ele fez. Aprendendo com o senhor, doutor, e a sua equipe. Juliana Andrade, todos nós somos eternos aprendizes. Põe isso na sua cabeça. Quando você vê alguém aí subindo num palanque, falando, gritando, não dá muita atenção, não, que é mais um bobo, trouxa, otário, porque somos eternos aprendizes, não importa o grau que estejamos ostentando, somos eternos aprendizes na grande escalada rumo à eternidade, à imortalidade. Ruth Faria, doutor, como ficam os esperridos com sua... não, já falou, né? Tá tudo bem, os esperridos estão uma beleza, tá tudo tomando banho de ultravioleta. Mais um agradecendo a oportunidade de aprender. Vitório eu que te agradeço. Zilda Miranda, Kênia, poderia me falar sobre a minha pergunta, algo aí acima? Obrigado. O que a Gilda... Você já... O que eu falou da Gilda? Falou? Já. Tá, Gilda, tá. Adriano de Oliveira, ela nem me falou nada, foi lá e achou, viu? Ela não precisa me falar, eu acho. Veridiana, tá pulando aqui depressa, não tá dando tempo de eu ver. Ellen Patrícia, conta, não conto. Ivonildo Brancalhão, conta, não conto. Helena, gratidão, doutor. Eu, Rita Molha, sangue ruim. Eu convidei várias pessoas. Só você mesmo. Só você, sangue ruim, que faz esta comigo. Juliane Andrade, conta sim. Conto não. Juliane de Oliveira, conta, mãozinha. Não. Assim, você faz assim, eu faço assim. Ruth Faria, cheio de florzinha. Ivonia Bacana, nós te amamos. Eu amo vocês. Eu, de verdade. E vocês, eu tenho certeza que me gostam muito de mim também. Eu fico tão feliz com esta, cada vez mais. Sinto saudade de todos vocês que um dia passaram pela seara lá da minha casa e por muitos motivos, né? Tiveram de ir embora ou partiram, foram... seguiam o seu caminho,
Mas estamos todos sempre juntos, viu, minha filha? Sempre juntos. Outro dia, as pessoas me vêm falando muito, todo mundo sabe que eu sou um seguidor sincero da doutrina dos Espíritos. Eu não posso mudar as minhas palavras ou o que eu sei por ninguém nem por nada. Uma certa ocasião, alguém estava me falando dos homossexuais, que eu falo muito de homossexual e papapá. Olha, eu não falo de homossexual, eu falo de homossexualismo, por exemplo. Porque dentro das doutrinas de Deus criou o homem e a mulher. Qualquer outra situação não tem em nenhuma obra que se diga realmente religiosa. Mas nós não temos absolutamente repulsa, revolta contra esses que façam de qualquer forma ou que produzam de qualquer maneira qualquer coisa que seja contra as religiões. Porque a cada um segundo sua obra. Se nós em qualquer momento tivéssemos alguma coisa contra homossexuais, contra bandido, contra orgulhoso, contra vaidoso, não iria entrar ninguém dentro do centro. Lá nós combatemos vícios e não viciados. E este é um absurdo. Então eu tenho esperança que um dia todos nós estejamos juntos ainda, enquanto vocês estão encarnados. Porque desencarnados, não pensem em me achar que eu não vou aparecer para nenhum de vocês, que eu tenho mais o que fazer. Não é? Agora, eu tenho uma esperança muito grande que todos nós vamos nos encontrar, e sempre. E não me importa o que vocês fazem da vida de vocês são os meus irmãos. Eu realmente gosto de vocês e não julgo ninguém pelo que faz, não me interessa. Se me perguntar sobre se é certo o orgulho, a vaidade, o egoísmo, eu vou dizer que não, que são os verdadeiros vícios a serem vencidos, e tudo o que estes vícios morais acarretam é que tem que ser combatido, mas não se combate homens, se combate vícios. É que as pessoas nos confundem muito com o que o Dr. Fritz fala, escutam eu falando uma coisa, já vão levando, mas não, muito pelo contrário, eu quero todos vocês perto de mim, o quanto mais perto melhor, e eu agradeço a Deus por esta oportunidade. Me arrumo? Bom, eu vou ter que ir embora sem contar aqui, mas é tão bom, meu Deus do céu. Eu é que estou com comichão na língua do instrumento por vontade de contar. Ai, eu não posso. Só um pedacinho. Aí, tá vendo? Vocês já viram falar de um tal de Dr. X, não é irmão X. É o Dr. X. Vocês já viram falar dela? Ele chama, não me engano. Ele tá aqui e ele é o chefão, sabe? Hoje ele está de plantão na clínica psiquiátrica do Dr. Fritizinho. Eu sou o único paciente da clínica. O paciente e o médico sou eu. E ele é o chefão. E ele chegou perto de mim aqui e falou assim: contenha-te na tua insignificância e termina logo esse trabalho, que você tem mais o que fazer lá no mundo espiritual. Eu falei: tá bom, então eu vou embora. Acabou com a minha graça. Tá vendo? E vocês ficam aí. Lidiane Bassi, obrigado pelo estudo. Ô, como é que tá o coração, Lidiane Bassi? Cuidado, hein? Esse negócio aí, quando ela desce, entope tudo aí. E o Dr. X acha que manda em mim, mas já foi embora. Não manda não, que manda não. Mimos do crochê. Oi, mimo do crochê. Maria Helena, gratidão. Gratidão é minha. Josi Almeida, 3 mãozinhas. Ô, Josi Almeida. Patrícia Ancona, conta. Não conto. Não conto. Ainda mais agora que o Dr. X foi embora, não conto mesmo. Ivanildo, doutor, filha, minha filha sonhou com uma receita sua para minha artrite, mas ela esqueceu. Vai dar nada, hein? Sua filha está muito esquecida. Fala para ela aqui. Quem sabe. Mas, meu querido JB, você está aí, JB? Olha, o JB. Sabe quem é o JB? Está aqui, ó, Luiz Antônio Pádua Ferreira. Ele falou: vou perguntar para o JB, doutor. Posso? Pergunta para tua mãezinha. Viu? Pergunta para a mamãezinha, para o papaizinho, para a vovozinha. Faz uma pergunta para ela, JB. Sabe quem que é JB? É o Magron. O Magron, meu amigo, cara. Magron, você sabe quem que é isso aqui? Isso aqui. Sabe? Não sabe? Isso aqui.
Não sabe? Vou contar todos os teus segredos, só porque você está me apertando aí, você vai ver. Contar todos. Mariene, obrigado, eu que te agradeço. Ruth Faria lá, Coração e Forzinha. Isilda Miranda, gratidão. Gratidão é minha, meus irmãos, já falou para vocês. É Malu Morreira, doutor Fritz, estou assistindo. Obrigado, Malu Morreira. José Almeida, doutor Emanuel de Almeida Garcia continua dando crise demais. Ele escolheu sempre sexta-feira, cuide dela por mim. Tá bom. Se estiver no meu alcance, eu preciso ir embora. O doutor X já veio me falar que eu tenho tabarro. Eu estava achando que eu ia tirar férias por esses dias de coronavírus. Tá vendo? Vocês pegam coronavírus e eu que fico tabarando. Ah, tenha paciência. Não é? Eu posso ir embora agora? Joel, vamos falar desse assunto que eu falou há pouco, das diferenças. Você lembra? Não lembra? Também não vou falar. Problema teu. Significa que não tá, fica lá bebendo cerveja lá, assistindo live. Ô, Don John! Tá bueno, Don John? Ô, Don John, cadê você? Eu sei que eu vi o cara. Sumiu. A Don John tá por cá. Ou se você não tiver cá, é porque você tá desencarnando. Mas que eu vi, eu vi. Ah, aqui, achou. Diane Bernabé. Achou, eu sabia também. Não tinha certeza, você não vai morrer hoje não, Don John. Que a paz de Jesus, meus amados, antes, vamos colocar aquela aguinha. Esse momento é assim, em todo mundo, às vezes, muita gente fica esperando, não é? Momento, vamos fluidificar a água. Amados irmãos, esse é o momento de compartilhar. Não é de colocar remédio nesta água, é de fazer com que os teus fluidos atinjam tantos lares, tantas pessoas, que nesse instante não estão assistindo live, não. Estão desesperados mundo afora, pedindo a Deus um alento, um cuidado. Vamos colocar nesse instante não apenas nestas águas que estão à nossa frente, mas as águas do mundo, no coração dos necessitados deste mundo, quem quer que esteja em necessidade, não importa se está pedindo ou não, que sejamos dignos nesse instante de sermos chamados filhos de Deus e que possam os bons espíritos que estão por toda parte, nesse instante, se ligarem a nós e depositarem sobre os mais necessitados esses fluidos de amor, de justiça e de caridade. Que a cura seja na consequência desse amor, e não a cura apenas física, mas fundamentalmente, principalmente, a cura espiritual. Meus amados irmãos, desse amigo que muito vos ama, muito mesmo, que muito vos quer bem, que tem uma novidade. Um forte e eterno abraço. A fide sem. Padre nostro, que estais nos cielos. Santificado seja